Boa noite. Tudo bem com vocês? Essa é mais uma noite que o Senhor preparou para nós. E como Ele já falou com a gente através dos louvores, Deus é perfeito em todas as coisas e Ele já vai preparando o ambiente. Você já falou que a presença dEle vale mais. Você já abriu o seu coração para Ele. Então agora deixa Ele falar com você. Mas não guarda isso para você, só para você. Espalhe isso para outras pessoas. Porque tem muitas pessoas precisando sentir essa paz, esse amor de Deus que a gente tem sentido. Então, pega agora aí e marca seus amigos para eles serem abençoados junto com você. Porque a bênção ela precisa ser compartilhada. Eu vou falar agora para vocês o título da mensagem. E se você tiver alguém aí perto de você agora, repita esse título para essa pessoa. E o título é Confia em Deus e faça o bem. Então se tiver alguém aí perto de você, fala para essa pessoa, confia em Deus e faça o bem. Ou se você estiver sozinho, fale, eu confio em Deus e faço o bem. Guarda essa frase com você, porque eu vou repetir ela bastante hoje. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Deus, por já ter falado conosco, Deus, pelas canções, pelas palavras que já foram ditas aqui nessa noite, Deus. E a sua presença vale mais. A sua presença sempre vale mais, Deus. Então agora, Deus, eu peço que o Senhor use a minha vida, Deus, como um instrumento em tuas mãos. E, Senhor Deus, se tem algo ainda tirando a atenção de alguém, algo incomodando, Senhor Deus, que os nossos olhos, que os olhos de todos nós estejamos voltados a Ti, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Amém? Agora eu quero que você pense aí em algumas coisas que têm deixado você com medo nos últimos dias, insegurança talvez, alguma situação no trabalho, nos estudos, alguma incerteza que você tenha tido nesses dias. E eu quero que você saiba nessa noite que a palavra de Deus ela é o remédio para essa situação. Ela é o remédio. Ela é o remédio para curar nossas almas, as nossas dores. A palavra de Deus ela é o remédio para todas as coisas, para situações que às vezes a gente acha que não tem solução. Mas a palavra de Deus ela é o remédio. Eu vou dar 3 exemplos para você, que a palavra de Deus ela é o remédio. Por exemplo, eu pequei hoje. E eu estou sentindo aquele peso da culpa, aquele medo, muitas vezes, porque eu pequei hoje. Mas na palavra de Deus eu encontro remédio. Eu posso tomar uma dose da misericórdia de Deus. E eu posso ser curada na minha alma. Ou se por acaso eu estou com raiva de alguém ou de alguma situação que eu me encontro, ou que você se encontrou há um tempo e ficou aquela mágoa, você pode tomar uma dose hoje do Eu Te Perdoo e você pode ser curada completamente na sua alma. O nosso Deus, Ele tem remédio para todas as coisas. Se por acaso eu estou doente de ciúme de alguém, ou de algo que eu queria que fosse meu, mas outra pessoa acabou conquistando, eu posso tomar hoje uma dose de contentamento e agradecer por aquilo que eu tenho. Não ficar comparando o que eu tenho, o que Deus me deu, com o que Deus deu para outra pessoa. E eu falo isso porque eu já fiz isso. E não tem problema nenhum eu falar isso, porque nós vivemos aprendendo todos os dias. Mas agora eu quero te apresentar 2 remédios. Tá que eu não sou médica, né? Mas eu vou te apresentar 2 remédios que são ótimos para todas as situações que nós passamos.
E esses remédios são: confie em Deus e faça o bem. Com esses 2 medicamentos, a gente pode passar o que for. Pode vir a luta que for, mas nós sempre seremos vencedores. Mas esses medicamentos, ele tem alguns efeitos colaterais. Mas lendo eles, eu achei até bom. Que são sentimento de paz, alegria, confiança e uma vida melhor. Bom se todos os medicamentos tivessem esses efeitos colaterais, né? Agora eu tenho 2 perguntas para você. E responde aí para você. Você confia em Deus de verdade? Ou você só fala que confia? Porque muitas vezes eu falei, eu confio. Mas eu não confiava de verdade. E a segunda pergunta é: o que você tem feito enquanto você confia em Deus? Porque às vezes a gente fica confiando e fica esperando aquilo acontecer. E na verdade, então, a gente não confiou de verdade. Porque a gente fica esperando por aquilo. Quando confiamos em Deus de verdade, nós temos paz, nós temos confiança e nós conseguimos ajudar outras pessoas. Então, por isso que com o confiar em Deus, vem o faça o bem. Porque enquanto você confia, você consegue ajudar outras pessoas, você consegue fazer outras coisas. Quando você confia em Deus de verdade, você está dizendo: eu sei tudo o que eu estou passando e eu não consigo resolver nem o meu próprio problema, mas eu vou ajudar outra pessoa também. E quando você toma essa atitude, você está lançando uma semente na vida de alguém. E quando você está lançando essa semente na vida de alguém, você está preparando a sua própria colheita. Eu estava pensando que até em situações devastadoras, a gente pode ajudar outra pessoa. Muitos ouviram o acidente na BR-277. Foi uma situação, foi um momento devastador para muitas famílias. Porém, pessoas começaram a descer dos seus carros e ajudar outras pessoas. Pessoas que estavam acidentadas também, mas embora tivesse batido o seu carro, sido atropelado, enfim, nós sempre conseguimos arrumar uma força para ajudar uma outra pessoa. Às vezes, em um culto como esse, nós abrimos o nosso coração na mensagem, num apelo, quando é falado sobre entregar fardos, entregar situações que a gente não consegue resolver sozinho, e a gente entrega aqui. Quantas vezes você já entregou algo para Deus cuidar? E você foi para casa, feliz, porque você entregou. Mas na primeira oportunidade, quando você deitou a cabeça para dormir, ou quando você levantou no outro dia, e você se lembrou daquela situação, você pegou de volta para tentar resolver. Mas Deus, Ele quer que você entregue hoje. Deus, Ele quer que você confie hoje. Ele está pronto para pegar essa dificuldade e Ele resolver. Ele já está pronto faz tempo. Muitas vezes, para não dizer a maioria delas, nós ficamos confusos com tantas coisas. Há situações que para Deus Ele olha e fala: filho, daqui que eu resolvo. Para mim é fácil. Mas nós ficamos tão confusos tentando procurar respostas e procurar solução para as coisas. Se eu perguntasse para vocês hoje quantas vezes você ficou confuso por alguma coisa, ou você pode estar confuso por algo agora, eu acho que todos nós já ficamos confusos com algo. Pensamos: por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que será que essa situação não deu certo? Mas eu tenho uma dica para você, que na verdade essa dica foi para mim e ela é muito óbvia. A dica é: sabia que você não vai ficar confuso
se você não ficar tentando entender as coisas, ela é muito óbvia, né? Mas por que a gente não faz isso? Por que a gente fica tentando entender as coisas que não é para a gente entender? Tem coisas que não precisa a gente entender. Mas a resposta para isso é confiar. Quantas vezes a gente fica matutando na cabeça, mas nossa, olha lá aquela situação, por que aconteceu? Por que será que esse problema não se resolve? Ou há coisas que anos estão para se resolver e nunca acontece? Tem um porquê, mas a gente não precisa ficar se confundindo. A resposta é confie em Deus, porque Deus já está lançando o cuidado sobre aquela situação. Ele já está providenciando o cuidado sobre aquilo. Às vezes eu também tenho isso de ficar tentando procurar resposta para as coisas, ainda mais quando às vezes as pessoas nos perguntam algo, nós queremos achar aquela resposta não também só para nós, mas para a gente poder responder a outra pessoa, mas a gente não precisa disso. E pensando nisso essa semana, Deus só me confirmou aquilo que na verdade eu sabia, mas eu não queria saber. E eu tornei a saber que eu não sei de nada mesmo. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios 13, 9. Pega a sua Bíblia lá, seu celular. 1 Coríntios 13, 9. E lá diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Lá está escrito que a gente sabe de tudo, né? Porque a gente é cristão. Não. Lá diz que não sabemos tudo, sabemos em parte. E a verdade é que nós não precisamos saber tudo mesmo. Mas agora eu quero que vocês pensem comigo, se fosse diferente. Vamos supor que nós soubéssemos todas as coisas que acontecem. Pensa naquela pior notícia que você já recebeu. Pensa se há 3 anos atrás você soubesse que aquilo ia acontecer. Quem sabe muitos de nós teríamos desistido. Teríamos dito, não, olá, o que vai acontecer comigo em 2020? Meu Deus, eu vou ficar trancado em casa, vai acontecer uma pandemia. Meu Deus, não vale a pena. Eu não vou continuar, não. Ou então, se nós soubéssemos aquilo que de melhor já nos aconteceu até hoje. Talvez o orgulho tomasse conta de nós e nós, há 3 anos atrás, falaríamos, em 2020, nossa, Deus vai me usar muito, porque eu sei tudo o que vai acontecer. A verdade é que nós estragaríamos tudo, nós estragaríamos o plano de Deus para nossas vidas. E também não faz sentido a gente saber tudo. Se nós soubéssemos tudo, ficaríamos mais confusos do que já ficamos. Para quem existia confiança se nós soubéssemos tudo? Porque Deus seria o seu Deus se você soubesse tudo que Ele sabe? Nós precisamos nos alegrar por conhecer aquele que sabe. Não ficarmos confusos porque não sabemos, mas nos alegrar por conhecer aquele que sabe, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Quantos de vocês podem dar um passo de fé hoje e falar, Deus, eu não entendo. Se o Senhor quiser me falar por que essa situação, por que esse problema, por que isso não deu certo, por que isso deu certo. Se o Senhor quiser me falar, tudo bem, mas se o Senhor não quiser me falar, eu confio em Ti. E eu vou continuar confiando do mesmo jeito. Só de falarmos isso, os fardos vão sendo retirados. Os fardos, as bagagens que às vezes carregamos, vão sendo retirados. Essa confusão que criamos vai sendo tirada. E eu estava vendo no dicionário o significado da palavra confiança. Significa crer que algo não falhará. Crer que algo é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função.
Eu acho que se trocasse todo esse significado, um monte de palavra por Jesus, já era suficiente. Porque crer que algo não falhará, o nosso Deus, Ele não falha. Crer que algo é bem feito e forte o suficiente para cumprir a sua função. Quem é mais forte do que o nosso Deus? E quando confiamos de verdade, dizemos, não estou mais preocupado com isso. Eu posso descansar, eu posso confiar. Eu posso ajudar outra pessoa. Aí nesse momento, quem sabe, o diabo começa a jogar coisa nos nossos ouvidos e começa a perguntar, olha ali o que está acontecendo, você vai ficar parado mesmo? Olha ali aquela situação, você não vai tentar resolver, você vai ficar aí parado? Olha aquela outra pessoa, ela nem serve a Deus e ela está melhor que você, olha lá. Quem sabe ele fique lançando essas palavras nos nossos ouvidos. Mas sabe de uma coisa? Ele pode ter falado no meu ouvido, ele pode estar falando no seu, para você tomar a frente das situações e tentar resolver, porque nada tem acontecido. Mas nós não precisamos acreditar nas coisas que ele diz. Nós não precisamos nos curvar diante daquilo que ele nos diz. Nós só precisamos levantar e dizer, eu não tenho que saber nada. E eu vou me levantar porque eu confio no meu Deus. E eu vou ajudar outra pessoa. E eu e você seremos vencedores se nós agirmos assim. E pensando essa semana, eu fiquei pensando, por que nós ficamos tão agitados com as coisas de Deus que nós não entendemos? Se Deus faz algo e nós não entendemos, nós ficamos agitados e bravos e perguntando e questionando o porquê das coisas. E eu fui pensando nos filmes de mistério. Os filmes de mistério tem muitos sites comentando sobre eles. Tem muitas pessoas procurando respostas para aquela última cena, porque o filme aconteceu em 2h30, mas você só descobriu o mistério nos últimos segundos. E às vezes as pessoas ainda assim elas não entendem e elas vão procurar, querer saber o que aconteceu, o que foi, mas eu não entendi o final do filme. E as pessoas vão procurando, nós ficamos presos naquilo, nós ficamos ligados naquilo, nós queremos nos aproximar para tentar entender o final do filme. Mas por que quando a confusão na nossa cabeça é entre nós e Deus, porque quando o mistério é entre eu e Deus, nós tendemos a nos afastar? Por que nós não nos aproximamos para saber mais dele? Para saber mais daquele que tudo sabe, daquele que tem solução para todas as coisas? Na hora que estamos assistindo o filme, ficamos ligados naquilo. E por que quando o mistério é entre eu e Deus? Por que eu me afasto? Porque eu acho que não vale a pena. O mundo ele é cheio de mistérios. Os filmes chamam nossa atenção, mas quando o não a gente não entende, ou o sim a gente não entende, nós nos afastamos e deixamos Jesus de lado. Nós devíamos agir diferente. Quando vem o não e nós ficamos, meu Deus, mas era para ser um sim e veio um não, nós temos que falar, Deus, você é o melhor. Deus, você é o mais incrível, Deus, porque ninguém consegue te entender. Ninguém compreende o Senhor. Há um momento em nossas vidas que nós vamos entender as coisas, mas não é agora. Eu quero que você abra agora em 1 Coríntios mesmo, no 15, no versículo 51. E lá diz assim: escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Aqui diz basicamente que quando Cristo vier, nem todos vão
passar pela morte. Porque isso também é um mistério. Muitas vezes nos perguntamos, como será que é? Como funciona? E muitos de nós podemos não passar por esse momento que diz que nem todos vão passar pela morte. Mas sim seremos arrebatados se estivermos aqui na terra. E os que já se foram antes de nós, eles vão se levantar e vão encontrar com Jesus nos ares. Nós seremos transformados completamente num piscar de olhos. Aquele pecado que pode estar ali com a gente, aquela dificuldade que a gente tem, nós vamos ser transformados em um piscar de olhos. Em vez de nos afastarmos dos mistérios de Deus, nós temos que nos aproximar deles. Nós temos que querer saber mais, queremos estar perto daquele que sabe. Porque às vezes pensamos que temos que entender tudo de Deus, sendo que Ele é menos compreensível do que todas as coisas. O nosso Deus é muito grande, Ele é muito maior do que aquilo até que a gente imagina que Ele é. Imagine se fôssemos questionar todas as coisas. Eu não entendo todos os mecanismos do sistema respiratório, mas eu estou respirando agora. E nem por isso eu vou ficar brigando com Deus, falando que eu não estou entendendo. Eu não entendo como, se eu mandar uma mensagem agora pelo WhatsApp para alguém que mora lá no Japão, e após alguns minutos, essa pessoa me responder. Eu não entendo isso, mas eu uso isso todos os dias. Nós não precisamos entender tudo o que Deus tem feito em relação à nossa vida. Porque nós gostando agora ou não daquilo que Ele tem feito, no final, eu vou dizer para você que no final eu e você vamos amar tudo que Ele tem feito. Porque Ele não tem feito todas as coisas abandonando o fato dos seus sentimentos, abandonando o fato dos seus sonhos, daquilo que você almeja. Mas Ele tem feito as coisas pensando em mim e pensando em você. Porque fugimos de Deus quando estamos em situações que parecem desconfortáveis para nós. Nós precisamos nos aproximar mais dEle. Ele está a todo tempo esperando por mim, esperando por você. Cadê os jovens fortes e corajosos de João 2,14? Aonde estão esses jovens? E Deus falou muito comigo essa semana, cadê os jovens e adolescentes? Cadê os jovens de João 2,14? Eu vou ler aqui para vocês. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fracos e têm desistido rápido de tudo. Quando eu falo não, ou quando você precisa descansar em mim, você larga a mão de tudo? Você para de orar, para de me buscar. Quando começou a pandemia, às vezes você esqueceu sua Bíblia lá na estante e nunca mais pegou. Às vezes você largou seu ministério. Não foi isso que Ele escreveu para mim e para você. Ele escreveu, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não está escrito que talvez você ia conseguir, talvez você ia ser forte, talvez. Não. Está escrito que eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Eu escrevi porque a palavra de Deus permanece em vocês. Será que a palavra de Deus tem permanecido em nós? E Ele escreveu porque nós vencemos o maligno. Não está escrito que talvez seríamos derrotados no meio do caminho, talvez ia vir uma dificuldade, não iríamos conseguir. Não. Está escrito, a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Esse jovem é eu
esse jovem é você. Para passar para um novo nível com Deus, para um novo nível com Ele, nós precisamos passar. E aqui está escrito que nós somos fortes, sendo fortes, a palavra de Deus permanecendo em nós. O final é: vocês venceram o maligno. Ainda dá tempo de você seguir a Jesus novamente. Às vezes tem coisas que carregamos e precisamos deixar. Há coisas que fazemos, um pecadinho bobo, uma música que ouvimos, algo que assistimos. Nós precisamos deixar. E no começo da mensagem eu falei sobre aqueles medicamentos, a misericórdia de Deus, o eu perdoo você. Esses remédios é tipo um dipirona. É difícil de tomar. Bem difícil. É amargo às vezes. Mas no final a dor vai embora. Então se você larga hoje, pode ser difícil, sim. Pode ser difícil largar algum costume, alguma música que você gosta de ouvir. Pode ser muito difícil. Mas o fardo vai embora e você vai ficar leve. E você vai sentir a paz que excede todo o entendimento que vem do nosso Deus. Hoje é dia de aprendermos a funcionar dentro de nossas dificuldades. As dificuldades, elas não vêm para nos parar e nos deixar confusos. Nós temos que passar por ela e temos que continuar nos movendo. Nós temos que continuar nos movendo, olhando sempre para Jesus e para a palavra dEle, que nós encontramos refúgio nele. O nosso socorro vem do Senhor. Eu estava lendo, a última coisa que Jesus disse quando Ele estava na cruz foi, uma das últimas coisas foi: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes disso Ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Na humanidade que havia nele, naquele momento ele questionou, assim como eu e você questionamos, ele perguntou por quê. E eu quero te dizer que nós podemos perguntar por quê. Nós podemos perguntar assim para ele por quê. Mas nós não podemos ficar confusos se não tivermos uma resposta. Você pode dizer para ele: Senhor, me mostra se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor não precisa me mostrar. Se formos juntar nossas dores, nossas dificuldades, nossos medos, todas essas coisas, ela não é nada perto do que Jesus sofreu pela minha vida e pela sua vida. Não é nada perto do sacrifício de Jesus naquela cruz. E naquela cruz, Jesus também, Ele nos ensina que Ele não ficou só confiando em Deus. Ele não ficou só confiando em Deus, como Ele também amou. Ele amou do início ao fim. Se formos ler a história de Jesus, Ele amou do início até o fim. Ele não só falou: Pai, eu entrego em Tuas mãos. Como também havia 2 ladrões naquele momento ali na cruz. Haviam 2 ladrões ali. E Ele ministrou na vida deles. Ele tirou o tempo na sua dor. Ele tirou o tempo na sua dificuldade. E Ele olhou para o outro. E Ele ministrou na vida de outra pessoa. Do início ao fim, Ele esteve confiando em Deus e fazendo bem. Do início ao fim, Ele esteve confiando em Deus e fazendo bem. Nós temos que seguir os passos de Jesus e vamos aprender a confiar em Deus e fazer o bem, confiar em Deus e fazer o bem. E eu quero que essa frase fique na sua cabeça. Pense nela, que você não esqueça ela durante essa semana. Confiar em Deus e fazer o bem. E o engraçado sobre questionar coisas e perguntar o porquê das coisas. Nós nunca questionamos tempos bons, por que será?
Eu nunca vi uma pessoa falar: eu arrumei o melhor emprego, Deus, eu não estou entendendo por quê. Deus, por que eu consegui a vaga que eu tanto queria? Deus, eu não estou entendendo. Jesus, agora eu vou te abandonar porque eu não estou entendendo por que eu sou o melhor da minha turma. Eu não estou entendendo por que eu consegui comprar a minha casa. Deus, eu não estou entendendo. Deus, não estou entendendo. Às vezes tem questionamentos bons que a gente fala: nossa, eu não entendo, mas olha o que Deus fez. Mas a gente não questiona e não fica confuso pelas coisas boas que acontecem. Ou quando estamos sentindo alguma dor, nós ficamos: ai, que dor de cabeça. Ai, que dor nas costas, ai, que dor no pé, ai, que dor no braço, ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. Se nós falamos que a dor passou, nós falamos a dor passou. Mas nós não enfatizamos que a dor passou, tanto quanto enfatizamos as coisas ruins que acontecem. Os nossos questionamentos, eles são seletivos. Nós selecionamos, às vezes sem querer mesmo. Nós selecionamos aquilo que vamos questionar. Porque isso eu vou questionar, eu não estou entendendo. Nossa, agora aconteceu o que eu quero? Ótimo. Por que nós não questionamos também? E para encerrar agora, eu quero dizer para nós confiarmos em Deus em meio a qualquer momento. Em meio à nossa dor, à nossa dificuldade, nós devemos confiar em Deus mais ainda. Porque é no momento mais difícil de confiar em Deus esse. É o momento que muitas perguntas vêm. É no momento que está doendo algo em você. Mas eu quero te dizer para você confiar nele. E eu quero agora que você abra sua mão. E você pense agora no momento de dificuldade, um medo que não está tirando seu sono. Ou uma preocupação, ou alguma dor física ou emocional, alguma dor na alma, alguma mágoa. E agora eu quero que você feche sua mão, porque esse problema está aí dentro. Agora eu quero que você feche os seus olhos. E você diga: Deus, seja sincera com Ele. Diga: Deus, isso tem me tirado o sono. Deus, isso tem doído. Deus, eu não sei se isso vai se resolver. Eu não sei como isso vai se resolver. Eu fiz o que eu conseguia e tenho tentado fazer o que eu não consigo. Mas eu quero te entregar agora isso. Eu quero te entregar agora. Porque eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Me ensina a confiar de verdade em Ti, Deus. Eu quero confiar em Ti não só falando mais uma noite que eu confio, mas eu quero confiar em Ti de verdade. Eu confio em Ti e eu faço o bem, assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez. Do início ao fim, Ele confiou em Deus. E Ele amou, e Ele ajudou as pessoas. Assim como Jesus fez, eu também quero fazer. Eu quero seguir o exemplo de Jesus. Deus, me ajude. Eu quero confiar e fazer o bem. Amém? Eu espero que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Porque Deus falou comigo bastante essa semana sobre isso. Sobre a confiança. Porque várias vezes eu falei, eu acredito que você tenha falado que confiava, mas você tentou continuar resolvendo as coisas. Mas nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que você deve confiar em Deus e fazer o bem.